Atenção, telespectador. Dentro de instantes estará no ar o programa Jimmy Swaggart. Se você realmente está interessado no bem-estar e felicidade das pessoas, pegue o seu telefone agora e convide algum conhecido seu para assistir o programa de hoje. Você e ele serão abençoados. Em 5 segundos, a música e a palavra inspiradora de Jimmy Swaggart. Quando a salvação está tão perto, está à sua porta, e tudo que você precisa fazer é dizer sim ao seu Criador, e você vai a Ele através de Jesus Cristo. Hoje, de Filadélfia, na Pensilvânia, uma mensagem de esperança para um mundo em busca de respostas, intitulada Mas Eles Não o Receberam. E agora, do Centro Cívico de Filadélfia, o evangelista Jimmy Swaggart. Quando eu era menino, mamãe cantava este hino, e é tão verdadeiro hoje como era então. The Lord gave me beauty for ashes, for sorrow He gave to me joy. I was sad and oppressed, He exchanged it for rest and for peace that this world can't destroy. I traded my sins for salvation. I traded my Lord for relief. I obtained peace for my condemnation and the joy of the Lord for my grief. I traded a life that was wasted for a temple to dwell in, God's name. What I got was so much more than what He received. I sure got the best of the trade. We were very poor, had nothing worth having. Disappointments saddened my life. Oh, but now, since I've met Him, I'm as rich as can be. Since He traded with me, gave me a river of peace for my strife. I traded my sins for salvation. I traded my Lord for relief. I obtained peace for my condemnation. For a temple to dwell in, God's name. What I got was so much more than what He received. I sure got the best of the trade.
Oh, the best of the trade. E agora, de Atlanta, Geórgia, senhoras e senhores, John Starnes, seu amor tomou conta de mim. Well, his love, it sure got a hold on me. And his blood, it washed away my sins and cast them in the deep blue sea. Oh, his love, it washed away my sins and bring you sweet victory. His love, sweet love, it got a hold on me. A friend, if you're down, you have your face to the ground, where the peace and joy and love that just can't be found. Call on the Lord up above and heal the sin like a dove. That's when his love, sweet love, it get a hold on you. Yes, his love sure got a hold on me. And his blood, it washed away my sins and cast them in the deep blue sea. Oh, his love will drive away all fear and bring you sweet victory. His love, sweet love, it got a hold on me. Well, his love sure got a hold on me. And his blood washed away my sins and cast them in the deep blue sea. Oh, his love will drive away all fear and bring you sweet victory. His love, sweet love, it got a hold on me. Sing it with us. His love sure got a hold on me. And his blood washed away my sins and cast them in the deep blue sea. Oh, his love will drive away all fear and bring you sweet victory. And his love, sweet love, got a hold on me. Yes, his love, it sure got a hold on me. And his blood, oh, it washed away my sins and cast them in the deep blue sea. Oh, his love will drive away all fear and bring you sweet victory. And his love, sweet love, it got a hold on me. Yes, it did. His love, sweet love, it got a hold on me. Yes, it did. His love, sweet love, oh, it got a hold on me. Hold on me. Well, his love, it sure got a hold on me. And his blood, it washed away my sins and cast them in the deep blue sea. Oh, his love will drive away all fear and bring you sweet victory. His love, sweet love, got a hold on me. Yes, it did. His love, sweet love, it got a hold on me. Oh, yes, it did. His love, sweet love, it got a hold on me. Hold on me. Glória a Deus, sim, o seu amor tomou conta de mim, sim, tomou. Certamente a presença do Senhor, Jacó disse, está nesse lugar, senhoras e senhores, Janete Pascal.
can be just two or three, and I feel that same sweet spirit that I felt oft times before. Surely I can say I have been with the Lord, and surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the rush of angels' wings. I see glory on each face. Surely the presence of the Lord is in this place. There's a holy hush around us as God's glory fills this place. I've touched the hem of His garment. I can almost see His face, and my heart is overflowing from the goodness of His joy. And I know without a doubt I have been with the Lord.
E agora, começando a mensagem de hoje, o evangelista Jimmy Swaggart lerá do Evangelho de Lucas. Obrigado. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo, por favor, no livro de Lucas, capítulo 9. O livro de Lucas, capítulo 9, começando com o versículo 51, vamos ler. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, isso quer dizer que também estava se aproximando do Calvário, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Quero usar como tema as palavras do versículo 53, mas eles não o receberam. Apesar do que diz o humanismo secular, o homem é um ser espiritual, criado à imagem de Deus. Portanto, o mundanismo, o materialismo, dinheiro, coisas não satisfazem os anseios do coração humano. Você alimenta o estômago, você alimenta a sua mente, mas se não alimentar o espírito, você nunca vai conhecer realização nem satisfação completa. Porque você é um ser espiritual, criado por Deus. Façamos, disse Deus, o homem à nossa imagem. Você foi feito à imagem do celestial, criado para coisas supremas. Você não foi feito à imagem do reino animal ou das formas inferiores de vida, mas de uma vida superior. Façamos o homem à nossa imagem. E não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quanta fama e popularidade, não importa quanto você está afundado no pecado, não importa o que você possa fazer, você nunca encontrará o que está buscando. E o homem está buscando algo. Ele busca, ele procura, ele está tentando encontrar algo. E o que ele está buscando é Deus. Agora, sei que isso é difícil para alguns entenderem. Você acha que seu carrão vai satisfazer, ou que sua casa vai satisfazer, ou que outra cerveja vai satisfazer, outra aventura com o sexo oposto vai satisfazer. Mas quando tudo isso acaba, você ainda está procurando por um outro bar, outro divertimento, um outro passatempo. Quando a salvação está tão perto, está à sua porta, e tudo que você precisa fazer é dizer sim ao seu Criador, e você vai a Ele através de Jesus Cristo. Estive em St. Louis há alguns anos atrás, numa reunião de avivamento numa igreja. Logo antes do culto começar, numa noite,
Alguém veio me dizer que um dos músicos mais proeminentes da cidade de St. Louis tinha entrado na igreja e ele não era crente. Na verdade, era artista de clubes noturnos e era cego. Ele se apresentou a mim antes do culto e disse: ouvi os seus discos e quis vir e ouvir você. Fiquei muito contente que veio. Deus nos deu um grande culto naquela noite. Eu estava preocupado com ele, porque ele era um músico e eu acho que Deus me deu algum talento musical também. Mas algo em mim se enterneceu com ele, talvez porque ele fosse cego, incapacitado nessa área, eu não sei o que foi. E Deus operou naquela noite, a poderosa convicção do Espírito Santo varreu aquele lugar e eu desci da plataforma e fui pelo corredor. Ele estava sentado na 5ª ou 6ª fileira. E estava sentado bem lá no meio dela. E eu precisei passar por outros para chegar a ele. Sendo cego, ele não sabia que eu estava chegando. Mas quando eu coloquei a mão no seu ombro, ele pareceu me reconhecer. E eu disse o seu nome e eu disse: Deus me mandou a você. Jesus Cristo está falando a sua alma. Deus quer salvar você. Conversei um pouco com ele. E eu me lembro que ele ouviu. Sua cabeça estava curvada, muito respeitoso, palavras suaves. Mas ele se voltou para mim e olhou para mim com seus olhos cegos. E disse: Jimmy Swaggart, eu não creio no seu Deus. Eu não creio que ele existe. Não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E não creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confesso, fiquei meio desconcertado, sem saber o que dizer por um momento. Eu não esperava essa reação. Sabia que Deus me mandara a ele, mas ali ele estava dizendo: eu nem sequer creio que Deus existe, não creio que a Bíblia seja a palavra de Deus, eu não creio. Essa é uma situação terrível. Quando você não crê em nada e não vive para nada, a não ser para o passar das horas, porque bem no fundo temos algo que nos diz: há mais do que o agora, há mais do que o ontem, há mais do que o que passou. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E ele disse: eu não creio. Pense no peso que disse: eu não creio. Pense na magnitude dessa declaração: eu não creio. Alguns de vocês aqui, e milhares e milhares e milhares de vocês pela televisão, estão na mesma situação. Eu quero crer, eu gostaria de crer, mas eu não sei, eu não creio. A culpa, o peso esmagador. Você acorda durante a madrugada e não me diga que não, eu sei. O mundo banhado em trevas. E deitado ali, você pensa: e se houver um céu, um inferno, Deus, um juiz, um criador, e se Jesus Cristo realmente é quem ele disse ser e quem os crentes dizem que é? E se houver uma eternidade, e se realmente houver um diabo, como será? Um dia vou morrer, não vou viver para sempre. Essas coisas vêm à sua mente, sei que vêm, porque a morte é uma realidade e não gostamos de pensar nisso, mas é realidade. E eu vou lhe dizer porque você pensa nisso. É porque Deus pôs em você, quando você nasceu, Ele colocou o chamado do Espírito Santo, colocou o chamado de Deus e pôs uma luz em sua alma que todo o inferno não pode apagar, e todos os demônios não podem apagar, e todos os diabos não podem apagar. Ele disse: eu não creio. Eu busquei algo para dizer, eu orei, sabia que uma alma estava em jogo. Orei: Deus, mostra-me o que dizer a ele.
O que você diz a um homem que diz eu não creio, qualquer coisa que você possa dizer é inútil. O que você diz a um homem que diz não existe céu, um inferno ou Deus, quase tudo que você diz é inútil e é infrutífero. Orei, Deus, o que digo a ele? Eu chorei por ele, pois sabia que estava sob convicção. Eu sabia. E Deus falou ao meu coração, e eu disse, pense desta maneira. Se você está certo e eu errado, quando morrermos, ambos iremos para o mesmo lugar, onde quer que seja. Se não há Deus, céu, inferno, Cristo ou Bíblia, se voltamos ao pó, acabamos. Mas se eu estou certo e você errado, então irei para o céu, você para o inferno. Eu disse, sabe, não tenho nada a perder por colocar minha mão nas mãos de Cristo, e você também não tem nada a perder e tudo a ganhar. Ele virou para mim e pegou minha mão, os olhos cheios de lágrimas, seus lábios tremiam, e Deus, o Espírito Santo, operou nele. E com voz quebrantada ele disse, nunca havia coisa desse jeito. Infelizmente não posso dizer que ele caiu de joelhos e aceitou Jesus, mas ele nunca vai esquecer o que eu disse, nunca, nunca. Jesus está a caminho de Jerusalém, mas não será uma jornada agradável, será uma jornada carregada com os fardos dos séculos. E cada passo terá um eco de eternidade. Cada passo que o aproxima de Jerusalém é dado com agonia. E ele mandou alguns dos discípulos à frente. Eles deviam atravessar Samaria. E ele os mandou a uma certa vila. E disse, quero que vão até aquela vila e preparem tudo para a nossa chegada, pois vamos permanecer ali por algum tempo. Pense só na honra. Pense na grandeza, na glória, na magnitude. Deus ia visitar aquela vila. Os doentes seriam curados, vidas transformadas, mortos seriam ressuscitados, muitos seriam salvos. Os samaritanos, quem eles eram? Quero dizer uma coisa. A raça humana sempre teve esse problema de preconceito. Alguns acham que até a terminologia é ultrapassada em nosso mundo hoje, mas é real. Quando você olha para uma pessoa com superioridade por causa da cor da sua pele, ou por causa do jeito que ela fala, ou por causa de onde ela nasceu, ou de onde veio, isso é preconceito. Ouviram? Esse problema está agarrado à raça humana como uma tenaz e não a solta. Você não é tão bom quanto eu. Mas Jesus Cristo odeia esse espírito. Ele odeia esse espírito. Ele disse, eu vim para que todos venham a mim. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Quando Deus olha para você, Ele não vê um gentio, Ele não vê um judeu, Ele não vê um negro, Ele não vê um branco, Ele não vê um oriental, Ele não vê nada disso, mas Ele vê um ser humano feito à imagem do Todo-Poderoso. É por isso que a imprensa do meu país ri de mim, escarnece e zomba do que falo e me criticam sempre.
Porque não pode acreditar que eu ou qualquer crente possa se preocupar com criancinhas famintas nos países da África. Tem alguma coisa atrás disso. Tem que ter alguma coisa atrás disso tudo. Não pode ser verdade. Não é verdade, porque eles dizem isso porque seus corações estão cheios de pecado. E eles é que não se importam mesmo. E acho que todos são como eles. Mas, senhor repórter, você não entende o amor de Deus. O amor de Deus cruza oceanos. O amor de Deus entra no Coliseu Romano. O amor de Deus entrega a sua vida. O amor de Deus derrama seu sangue. O amor de Deus vai até as selvas. O amor de Deus entra nos bares. O amor de Deus vai aos hospitais. O amor de Deus, como é profundo, puro e grandioso. É o Espírito de Jesus Cristo que desceu do céu para viver entre os refugos da humanidade perdida. Eu faço o que faço e milhões de crentes fazem o que fazem e pergunto: quem faz mais pela humanidade do que os cristãos fazem? Quantos orfanatos foram construídos pelo ateísmo ou pelo humanismo secular? Quantos hospitais foram construídos pelo ateísmo? Quantas vidas foram resgatadas pelo ateísmo? Quantos doentes foram curados pelo ateísmo? Quantos? Nenhum. Mas quando você acha um lar de órfãos, lá está Jesus Cristo. Quando você vai a um hospital, lá está Jesus Cristo. Quando você encontra um doente com uma mão compassiva sobre a sua testa, vai achar um crente, um filho do Deus Todo-Poderoso, e vai achar Jesus Cristo. Não existe preconceito com Jesus Cristo. Glória a Deus. Num país onde existe um dos maiores campos de refugiados do mundo, com milhões morrendo de fome todo dia e criancinhas que eu segurei em meus braços e eu sabia que não iriam sobreviver. Um dos melhores fotógrafos do mundo estava lá conosco. E suas fotos são publicadas nas maiores revistas dos Estados Unidos. Ele ajudou um menino com as pernas que mais pareciam palitos. E ele tinha recebido sua ração diária de milho, que lhe era mais preciosa que ouro. E ele estava tentando voltar à tenda, mas estava tão fraco que mal podia andar. Ele tropeçou e deixou cair o milho. E meu amigo largou sua máquina e se ajoelhou no chão e o ajudou a juntar o milho e o pôs de volta na tigela. E aquele menino, e qualquer pessoa teria feito aquilo, e o menino, eles não podiam se comunicar porque Tom não podia entender o idioma do menino e o garotinho não sabia nada de inglês. Mas porque esse estranho homem branco, com aquela máquina estranha na mão, tinha se ajoelhado e ajudado a recolher o milho. O menino queria lhe dar algo e pegou um punhado de milho, que era para ele mais precioso que ouro, e deu a Tom. Perguntei ao Tom: o que você fez? Ele disse: eu fiquei tão comovido, não consegui fazer nada. Este mundo responde ao amor. Sabe, os judeus e os samaritanos odiavam uns aos outros.
desprezavam uns aos outros. Havia um ódio, uma animosidade profunda entre eles. Para encurtar a história, os samaritanos, na verdade, eram considerados meio pagãos. Eles eram judeus, mas não eram judeus. Séculos antes, eles tinham sido mandados para ali por um rei pagão e se misturaram com os judeus e eram o que se poderia chamar mestiços, e os judeus os odiavam. Os samaritanos tinham a sua própria religião. E essa animosidade era grande, mas Jesus nunca se uniu a ela. Eles tinham essa mistura, esses samaritanos. Judaísmo e paganismo. Criaram sua própria religião. E esse é o problema da humanidade hoje. O homem diz: se preciso de um salvador, eu vou criar meu próprio salvador. Mas os homens erram quando eles acrescentam algo a Cristo. Quando você acrescenta suas próprias ideias e religiosidade e sua justiça própria e sua própria religião a Jesus Cristo. É Jesus Cristo que traz a religião, é Ele que dá sentido ao batismo, que dá sentido à ceia do Senhor, que dá sentido a ser membro da igreja, é Ele que dá sentido. O que está dizendo Jimmy Swaggart? Estou dizendo que Deus não precisa da sua igreja para salvar sua alma. É isso que torna o cristianismo diferente de tudo. Totalmente diferente de tudo. Ele não tem regras. Vocês ouviram? Jesus Cristo não tem regras. Você diz: Jimmy Swaggart, não entendo, minha igreja tem regras. Eu sei, mas Jesus não. Meu pastor tem, eu sei, mas Jesus não tem. Ele as pregou na cruz quando morreu na colina do Gólgota há 2000 anos atrás. Todas essas regras foram pregadas na cruz com ele. E ele disse: não importa quem você é, o que você é, não importa onde você esteve, se vier a mim, eu lhe darei vida eterna e salvarei sua alma e escreverei seu nome no livro da vida. Jesus, Jesus, Jesus. Eu prego Jesus. Não prego os batistas, não prego as Assembleias de Deus, não prego os católicos, não prego os nazarenos, não prego os presbiterianos, não prego os independentes. Eu prego Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando acrescenta suas próprias regras e leis a Jesus, está misturando paganismo com cristianismo. Você está me ouvindo? Quando você diz que é preciso ser batizado em água no seu batistério, você acaba de acrescentar sua religião a Jesus Cristo. Quando você diz que é preciso tomar a ceia do Senhor em sua igreja, você acrescenta sua própria religião. Você não crê no batismo? Sim, creio, mas ele não salva. Você não crê na ceia do Senhor? Sim, creio, mas ela não salva. Sou pentecostal e vou dizer mais uma coisa: quando você acrescenta línguas a Jesus Cristo e diz que é preciso falar em línguas para ser salvo, você acrescenta sua religião e seu paganismo a Jesus Cristo. Nada em minhas mãos eu trago, escreveu o autor, apenas a cruz eu me apego.
Eu já vi homens sendo salvos que estavam bêbados. Falo sério. Estavam tão bêbados que quando eles respiravam era pura cachaça. Estavam tão bêbados que o rosto e os olhos estavam vermelhos como beterrabas. Mas vi a convicção do Espírito Santo tomar conta deles, e eles vieram a Jesus, e o Espírito Santo os fez sóbrios, e eles aceitaram o Rei dos Reis. Estou tentando dizer uma coisa, gente, estou tentando dizer uma coisa, igreja. Se você é o maior viciado, se você é o maior drogado que já viveu, se você se chegar ao Redentor do mundo, Ele vai salvar sua alma, Ele vai quebrar as cadeias, vai quebrar as correntes, vai libertar você, e Ele vai lhe dar vida mais abundante. E saiba, Ele vai tomá-lo em seus preciosos braços. Esta é a razão, é por isso que depois que as outras tiverem arriado duas bandeiras e não existirem mais, o cristianismo ainda estará de pé, porque não está ligado a um homem qualquer, mas está ligado a Jesus Cristo. Ele disse, porque eu vivo, vós também vivereis. Os samaritanos tinham problemas com Jesus Cristo, não queriam abrir mão do seu paganismo. E este é o seu problema hoje com Jesus. Você diz, vou ter que desistir disso, vou ter que desistir daquilo também. Não é que você vai ter que desistir, é que não vai precisar mais daquilo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Segundo os samaritanos diziam, Moisés e o Messias são o mesmo. Ou seja, Moisés é tão bom quanto o Messias. Estive num programa de televisão popular no outro dia, e o apresentador foi muito amável, quero deixar bem claro. Mas ele disse a mesma coisa que o mundo diz. Você realmente está dizendo? Realmente está dizendo que todas as pessoas do mundo, e citou diversas regiões da Terra, que realmente não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas são gente muito boa e creem em Deus, está dizendo que não vão para o céu, não serão salvos? Sabe, este é o problema do homem. A resposta é simples. O homem não gosta disso. Sabe, recebo cartas de toda parte. Todo mundo acaba me escrevendo. Não estou criticando, para ser bem franco com você. Você tem uma boa religião. Ela é boa. Você não poderia melhorá-la, não importa o que faça. Falo sério. Boa religião, mas veja, a religião não adianta. Não adianta. Eu admito que você tem uma boa religião, mas sabe, a sua religião, ou quem a tenha fundado, não veio do céu, nem sangrou e sofreu e morreu numa cruz como um puro, imaculado, perfeito sacrifício. E a razão que você precisa vir através de Jesus Cristo, quer goste ou não, não importa, você tem de vir através de Jesus Cristo. Você nunca chegará a Deus a não ser que venha através de Jesus Cristo.
Porque Ele é o único que pagou o preço. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Você entende isso? Ele não precisa da sua ajuda. Ele não está lutando com um fardo. Ele não depende do governo, ou do INPS, ou outras coisas. Jesus está vivo e ativo, assentado à mão direita do Pai, triunfante sobre o pecado, a morte, o inferno e a sepultura. Ele é o campeão dos campeões do universo. Estou falando sobre Deus, estou falando sobre Jeová, estou falando sobre Jeová Jiré, estou falando sobre Jeová Adonai. Ele é Deus. Eu gosto de Moisés, mas há uma diferença entre Jesus e Moisés. Moisés nunca declarou ser Deus. Abraão nunca declarou ser Deus. Mas Jesus disse: eu sou Deus. Existem 300 profecias no Velho Testamento referentes à vinda do Messias. 300, dizendo onde ele nasceria, como iria morrer, e que ele seria rejeitado, como seria vendido, até a quantia de dinheiro pela qual seria vendido. E 40 dessas profecias não poderiam ser duplicadas, esta não é a palavra. 40 dessas profecias jamais poderiam ser uma fraude. Impossível. Quero dizer, existem mais provas que Jesus era Deus, que veio e cumpriu as profecias, do que qualquer outra coisa. Ele era Deus. Ele se tornou homem, mas nunca deixou de ser Deus. Ele ainda é homem hoje e ainda é Deus. Quero mostrar uma coisa que ele fez. Isto é extraordinário. Você pode ler em sua Bíblia, no capítulo 11 de João. Se você ler, isso é tremendo. Toda vez que eu leio, eu me sinto deslumbrado. Eu choro de alegria, assombro e fico maravilhado. Ele está a 18 quilômetros de Betânia. E o mensageiro ao alcance diz que Lázaro, a quem ele amava, está morto. Lázaro está morto. Um dos discípulos diz: vamos voltar e morrer com ele. Agora, ele não estava sendo sarcástico, mas sabia, se Jesus voltasse para lá, eles o matariam porque queriam fazê-lo. E eles não entendiam que ninguém podia matá-lo até que estivesse pronto a entregar a vida. Roma não tirou a vida de Jesus, os judeus não tiraram a vida dele, ele a entregou livremente. Homem nenhum a tira de mim, ele disse: quando eu for, será por minha vontade, como eu quiser, da maneira que eu quiser. E ele disse mais: se destruírem esse tabernáculo em 3 dias, o reconstruirei. Quando se aproximou de Betânia, Marta veio encontrá-lo. Ela estava desolada, o coração partido. Ela estava quase louca de dor, pois seu irmão estava morto. E ela disse: Senhor, se estivesses aqui, ele não teria morrido. Jesus disse: ele viverá. Ela disse: eu sei que ele viverá na ressurreição. Ele disse: Marta, levante-se, você está olhando para a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Ele disse a Marta: vá buscar Maria. Ela ainda estava dentro de casa, desolada, chorando. Vá buscar Maria, traga aqui. E a notícia se espalhou como fogo. E em apenas alguns minutos, centenas de pessoas estavam ali. Jesus estava lá. E quero que você o acompanhe agora por um momento.
É impressionante, é incrível. Isso faz o nosso coração ficar apertado. Porque não há nada igual a esse poder. Ele vai até o túmulo. Marta e Maria vão com ele. Os discípulos também. O público os acompanha. Ele diz: tirai a pedra. Eu vou ser franco, como Marta foi. Ela disse: Senhor, que queres dizer? Ele já está morto há 4 dias, já cheira mal. A decomposição já começou, o corpo está apodrecendo. Ele já está aí há 4 dias. 4 dias. Pense no que eu estou dizendo: mãos e pés atados, panos enrolados em volta do seu corpo como uma múmia, da cabeça aos pés. E a Bíblia diz que Jesus chorou, mas quando você lê isso no original, não tem tanto sentido de chorar como pensamos. Significa mais que uma grande ira se levantou nele. Ira. Quando li isso no outro dia, eu pensei do que ele estava com raiva. Estava com raiva do diabo. Estava com raiva do pecado que rouba, mata e destrói. Estava irado com a morte, raiva da morte. Eu não gostaria que Jesus irasse comigo. Irado com a morte. E ele chorou. E ele orou. E disse: Pai, não estou orando porque tenho dúvida que tu me ouves, mas estou orando por amor a eles. Pedro ali olhando para ele. Tiago e João. Tomé. Podia-se ouvir a queda de um alfinete. E a Bíblia diz que com grande voz ele clamou diante daquele túmulo de onde tinham tirado a pedra, e estava ali como uma boca faminta, escancarada, pronta a devorar. E Jesus clamou: Lázaro! Louvado seja o nome de Jesus. Glória, glória, glória. Alguém disse: se ele não tivesse dito o nome de Lázaro, todos daqueles túmulos teriam saído pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E ó Senhor, que o céu nos ajude, anjos da glória, Senhor do céu, olhem para a entrada daquele túmulo. Seus pés estão atados, ele não pode andar, mas ele está saindo daquele túmulo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia, meus amigos, a trombeta do Deus Todo-Poderoso vai soar, e a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E você fica sonhando ir a Las Vegas um dia, tentar sua sorte nas roletas e nos dados, pensando: isso seria emocionante. Meu amigo, ponha a sua mão na mão do homem que aquietou as águas. Ponha a sua mão na mão do homem que acalmou o mar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Não estou falando de uma religião morta. Não falo de uma religião morta. Não estou falando de um templo frio. Estou falando de um Senhor vivo, um Cristo vivo, sentado à mão direita do Pai. Ele está vivo, Ele vive, Ele vive.
Canto porque sou feliz. Canto porque sou livre. Ele cuida dos pardais. Ele vai cuidar de mim. Ele é meu Senhor. Ele é meu Rei, meu Redentor e meu Salvador. Ele é pão para minha fome, água para minha sede, vida para minha morte, salvação do meu pecado, céu para o meu inferno. Ele é tudo para mim. Ele é a brilhante e gloriosa estrela da manhã. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o quarto homem na fornalha ardente. Ele vai voltar com salvação e cura em suas asas. Você que assiste pela TV está dizendo, você é muito emotivo. É muito emotivo. Você é um fanático, Jimmy Swaggart. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou o mesmo. Você está olhando para um genuíno, autêntico, real, completo, 100% fanático por Jesus Cristo. Os samaritanos e o paganismo, os samaritanos e religião, os samaritanos e Jesus. E ele disse aos discípulos, vão e digam ao povo da vila que me preparem lugar. Pense só nisso. Mães que tinham crianças que estavam doentes, nascidas com alguma deformidade no corpo, não queriam andar direito, seriam aleijadas a vida toda. Se tivessem recebido Jesus, ele as teria curado. E as crianças ficariam boas pelo resto da vida. Os leprosos poderiam ser purificados. Os doentes poderiam ter sido curados. Os que estavam sós teriam encontrado um amigo que é mais chegado que um irmão. Mas disseram, não o queremos. Ele pode fazer o mesmo em seu lar. Ele está destroçado, o álcool destruiu e os seus filhinhos vivem no inferno, na terra, porque o pai ou a mãe, ou talvez ambos, brigam e estão sofrendo. E você não sabe que caminho seguir. Jesus cura o coração partido. Você que está sentado nesse quarto de hotel, solitário, quase não tem móveis, mas tem uma TV e você está me assistindo. E de repente as lágrimas começam a correr. E bem lá no fundo há uma tênue esperança que começa a crescer. Você diz, pregador, ele me aceitaria, sou viciado. Sou viciado, Jimmy. Vê as marcas das agulhas. Estou amarrado. Ninguém se importa se eu vivo ou morro. Espere um pouco. Você está deitado aí nesse quarto assistindo a televisão, homossexual, e você tem AIDS. Ninguém chega perto de você. Não se importam com sua vida. Você já pensou em suicídio? Se tivesse coragem, teria acabado com a vida. Mas estou aqui para lhe dizer que alguém se importa. Estou lhe dizendo que alguém se importa. Sabe, pobre homossexual, esses mesmos legisladores que fizeram tudo para legalizar o movimento gay, agora estão fazendo de tudo para votar leis que os excluam de tudo, deixando que morra sozinho. Mas Jesus Cristo vai entrar nesse quarto, ele vai tomar você nos braços e vai quebrar as cadeias do pecado e salvar a sua alma e purificar você, se você tão somente lhe abrir o coração, porque ele ama você. Eu estava em Nova York outro dia. Eu estava andando com um amigo e um homem muito bem vestido saiu correndo de uma das lojas. A rua era cheia de lojas, uma ao lado da outra. Ele disse, Jimmy Swaggart, é você mesmo?
Eu disse sim. E ele foi muito gentil e amável e disse: eu nunca perco o seu programa. Eu olhei para ele e disse: meu jovem, você está vivendo para Jesus como você deve viver? Não há cidade no mundo igual a Nova York. A multidão se movia sem cessar por entre o tráfico e o barulho e movimento. Ali no meio daquela rua de Nova York, ele virou o rosto e seus lábios começaram a tremer, as lágrimas começaram a correr por seu rosto. Foi rápido assim. Não havia sinos de igreja, nem vitrais coloridos, nem música de grandes corais, nem acordes de um órgão. Numa rua barulhenta da cidade. A convicção do Espírito Santo começou a atuar nele, falando ao seu coração: quero você. Eu disse: posso orar por você? Aqui mesmo? Agora? Ele disse: sim. Meu amigo e eu curvamos nossas cabeças e eu coloquei meu braço em volta do jovem e pedimos a Jesus que entrasse em seu coração, satisfizesse a fome da sua alma, enchesse o vazio, o vácuo e tirasse a culpa e o pecado. Levou uns 2 minutos, mais ou menos. Ele olhou para mim, enxugando as lágrimas. Tudo ficou diferente. Andei perdido no pecado. Não tinha paz interior. Não sabia como salvar minha alma cansada. Mas Jesus veio até mim e sua graça me libertou. Tudo agora é diferente, tudo é diferente agora. Curve a cabeça, por favor, Pai. Criador do céu e da terra, doador da vida eterna. Eu te agradeço porque podes mudar minha vida. Eu te agradeço que tu receberás todo aquele que quiser vir. Eu te peço que o poder do Espírito Santo venha sobre todos os que estão ouvindo aqui. Peço que o vento do Espírito sopre sobre esta nação e o mundo todo, que sopre sobre cada continente e cada país. Eu te peço que os alcances, Senhor. Peço isso em nome de Jesus. Estão tocando o hino que eu considero um dos maiores hinos que já foi escrito, intitulado "Há lugar junto à cruz para ti". Quantos deste auditório que está totalmente lotado? Quantos aqui dizem: Jimmy Swaggart, não estou vivendo direito? Eu não conheço Jesus como meu Salvador. Por favor, ore por mim. Deixe-me ver sua mão. Não vou constranger você, prometo. Levante-a, por favor. Em todo o auditório, levante-a. Obrigado. Vocês pela televisão, milhões e milhões. Onde estiver, em sua casa, no quarto, na sala de estar, nessa pequena casa que é o seu lar, num quarto de hotel ou lugar de trabalho, Ele está falando ao seu coração agora. Ele ama você. Não importa quem você é, Ele ama você. E eu nunca pedi isso antes, mas aí onde está, em sua casa, onde você está assistindo esse programa, quero que você levante a mão, não para mim, mas para Jesus, dizendo a Ele que você precisa
de oração. Quero que todos deste lugar se levantem, por favor, todos de pé. Eu sinto uma presença santa neste lugar. Deus, o Espírito Santo, que que veio quando Jesus voltou à glória para levar homens a Cristo. Ele vai operar em todo este recinto, em todo o mundo. Agora, Ele o espera e tem a vida eterna. Anjos o esperam. E quero que você venha. Quero que todos neste lugar que levantaram a mão lá de cima, na frente, quero que venham pelo corredor. Venham, vamos esperar que cheguem até aqui. Quero que venham até aqui na frente. Será a maior jornada que já fizeram. Nunca farão outra igual. Enquanto eles cantam, venham. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. A cruz onde Jesus morreu. The cross upon which Jesus died is a shelter É um refúgio em que o homem pode se abrigar. And its grace so free is sufficient for me. And deep is its fountain as wide as the sea. Cantem, cantem. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Quero que olhem para mim, por favor, e vocês pela televisão, olhem para mim por um momento. A Bíblia diz, sem dinheiro e sem preço, vinde. Ele terminou o grande livro do Apocalipse, o grande cano das Escrituras, a sua palavra ao homem, dizendo, quem quiser pode vir e beber da água da vida de graça. Você não está aqui por acaso. Você não ligou este programa por acaso. O céu organizou isto. Deus tinha o seu nome neste culto e neste programa. Você está voltando ao lar. Voltando ao lar. Não há nada igual a isso. Voltando para o lar. Deus quer que eu lhe diga, quando Ele o vir chegando, Ele correrá ao seu encontro. Correrá ao seu encontro. Porque Ele ama você. E eu não quero perder mais tempo. Quero abrir
à porta, porque Ele quer correr ao seu encontro, dando-lhe boas-vindas. Curvem a cabeça, fechem os olhos, por favor. Eu quero que você ore comigo, repetindo o que eu vou dizer e crendo de todo o seu coração. Somente creia. Creia de todo o seu coração. Onde quer que esteja pela TV, creia. Agora vamos orar. Amado Pai Celestial, estou voltando ao lar. Eu me desviei e me perdi, mas vejo a luz e estou voltando. Eu peço que me perdoes e purifiques com teu sangue de toda injustiça, de acordo com a tua santa palavra, que não pode mentir. Com a boca eu confesso o Senhor Jesus. No coração, de todo o meu coração, eu creio que Deus ergueu Jesus dos mortos e Ele vive. E agora eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. Neste momento, eu creio que estou salvo. Glória a Deus, aleluia. Let your living water flow over my soul.